Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista e esse é o segundo episódio da série Lugar de Jornalista é na Rua. Então hoje eu já tô na rua. Você já deve estar ouvindo aí os sons da rua, um passarinho cantando, alguma obra em algum lugar, às vezes um cachorro vai latir. O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Hoje eu vou sair aqui da minha rua, o Seu Amoroso Lima, que a gente conheceu no primeiro episódio, e vou pegar a Avenida das Américas pro lado direito, para te mostrar algumas ruas que tem nome de jornalista aqui na vizinhança, e te contar quem foram essas pessoas. Eu já vou começar com uma visita bem importante, porque a minha primeira parada hoje vai ser uma rua bem aqui pertinho, que é a rua Jornalista Henrique Cordeiro, que é uma figura muito interessante. Tem um monte de história boa com esse cara, dava pra ficar o dia inteiro aqui falando sobre ele. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou andar até lá e saindo aqui da minha rua para pegar a Avenida das Américas, eu tenho que passar por uma mini rua, que é só uma passagem, é uma ruazinha chamada Silvio Borges. Ela é quase só a esquina mesmo, bem pequenininha. E ela já começa meio estranha, porque de um lado tem a placa Silvio Borges e a placa do outro lado diz Silva Borges. Então a prefeitura já está meio indecisa se é Silvio ou Silva, mas eu já fui pesquisar, então eu vi que é Silvio Borges mesmo. Eu só não consegui descobrir muita coisa sobre ele, além do fato dele ter sido um professor que também morreu em 1983. Se você lembra, no primeiro episódio, é o mesmo ano em que morreram o Alceu Amoroso Lima e o Gildásio Amado. Então essas três ruas aqui foram batizadas no mesmo ano. O cachorro tá latindo aqui, ó, cachorro do prédio. Vou fazer o seguinte, eu vou seguir pela Avenida das Américas até a rua Jornalista Henrique Cordeiro. Vou deixar gravando aqui em tempo real para você ter uma noção da distância. Mas quem vai te contar a história do Henrique Cordeiro é o outro Rodrigo. Você já sacou, né? Que tem duas versões de Rodrigo nessa série, né? Tem eu, que sou o Rodrigo, andando na rua, debaixo do sol, fazendo trabalho pesado. Só que eu tenho um pouco de vergonha de ficar andando na rua falando sozinho, parecendo maluco. Então tem o outro Rodrigo, que fica em casa gravando as locuções na cadeirinha confortável, na molezinha. É esse Rodrigo da locução que vai te contar quem foi o Henrique Cordeiro, enquanto eu vou andando lá pra rua que leva o nome dele, beleza? Vou deixar gravando aqui enquanto eu caminho até lá. Muito bem, tô aqui gravando locução, enquanto meu outro eu tá andando no sol. Na verdade eu tô gravando essas locuções 2 dias depois, então eu sei que nesse dia meu outro eu andou muito. Só de lembrar meu pé já dá uma dorzinha aqui. Mas ok, vamos lá. Eu tava indo em direção à rua Jornalista Henrique Cordeiro e ela fica bem perto, então daqui a pouquinho eu vou chegar. Deixa eu aproveitar esse tempo para te contar quem foi esse jornalista. E essa história tem uma coincidência impressionante que eu descobri na pesquisa. O Henrique João Cordeiro Filho foi um desses jornalistas boêmios do Rio de Janeiro nos anos 60 e 70 e ele era um militante político muito atuante. Era do Partido Comunista, então ele foi muito perseguido pela ditadura, foi preso, foi torturado, foi pro exílio e ele ficou conhecido por ter mudado várias vezes de nome, de aparência, de profissão para sobreviver na clandestinidade. Durante um tempo ele foi motorista do Luiz Carlos Prestes e ainda nessa série eu vou voltar a falar do Prestes, porque esse é outro nome de rua aqui pertinho, são os comunistas invadindo a Barra da Tijuca. E além de jornalista, o Henrique Cordeiro era gráfico. Tem uma história de que nos anos 60 ele chegou a construir uma gráfica clandestina no subsolo de um terreno que a família dele tinha em Campo Grande, no subúrbio do Rio. Ele abriu um buraco no chão e construiu ali a gráfica que ficava embaixo de um galinheiro para disfarçar. Ali ele imprimia o jornal A Voz Operária e vários panfletos do Partido Comunista. Mas além da carreira dele, eu queria te contar essa coincidência inacreditável sobre essa rua. E o outro Rodrigo já deve estar chegando lá, porque você está ouvindo aí o som da rua em tempo real, né? Como eu te falei, é bem pertinho. Tô andando, tá um sol desgraçado, uma ventania aqui, mas vai falando aí que eu já tô quase chegando. Então tá bom, vou contar rapidinho. O Henrique Cordeiro morreu em abril de 2021.
recente. Mas pelo que eu achei na pesquisa, ele já dava nome para essa rua muito antes. Foi uma homenagem em vida. Eu encontrei o diário oficial da época, o prefeito era o Luiz Paulo Conde. E tá aqui, ó. Decreto número 16.461, de 3 de fevereiro de 1998. Reconhece como logradouros públicos da cidade do Rio de Janeiro, com denominações oficiais aprovadas, a Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, e já a gente vai falar dela, a Rua Jornalista Henrique Cordeiro, e aí vem algumas outras ruas. Só que na pesquisa nos jornais eu fiquei meio confuso, porque eu achei referências a essa rua antes de 98, antes desse decreto. Em 96, por exemplo, tem uma reportagem do Jornal do Brasil, na seção de Jornal de Bairro, da Barra da Tijuca, justamente sobre a nomeação confusa das ruas. Diz assim: a rua projetada C há 1 ano mudou de nome, agora responde por Jornalista Henrique Cordeiro. 1 ano antes era 95, mas desde 93 dá para achar na pesquisa um monte de anúncio de classificados com apartamento para alugar nessa rua, e já diz Jornalista Henrique Cordeiro. Então a reportagem do JB tem razão, os registros de rua da Barra eram meio bagunçados mesmo. Em todo caso, o registro oficial da prefeitura é de 3 de fevereiro de 98, tá lá no Diário Oficial. Aí é que vem a coincidência, porque 19 dias depois disso, no dia 22 de fevereiro de 98, um domingo de carnaval, desmoronou aquele edifício Palace 2. Você lembra dessa história? Era um prédio feito pela construtora de um deputado federal da época, o Sérgio Naia, mas foi tudo na base da falcatrua, o material era vagabundo, e o prédio desmoronou, morreram 8 pessoas. Esse prédio ficava no número 350 da Rua Jornalista Henrique Cordeiro, que tinha sido nomeada oficialmente 19 dias antes. Então você vê que a vida dele foi realmente de fortes emoções. Mas ok, falei muito, acho que já deu tempo de chegar lá na rua, né? Cheguei. Tô em frente à plaquinha aqui com o nome da rua, que fica num poste todo lascado. É bem na esquina com a Avenida Afonso Arinos de Melo Franco, que foi um jurista importante, escritor também. Ele também foi integrante da Academia Brasileira de Letras. E aliás, pega aí essa coincidência. Ele ocupou a mesma cadeira, a cadeira 40, que depois foi ocupada pelo Alceu Amoroso Lima, que é o nome da minha rua. Essa avenida Afonso Arinos, ela vai dar lá na praia. E tem uma avenida paralela a ela que vai dar na praia também com o nome de um jurista, que é a Avenida Evandro Lins e Silva. O Evandro também foi um jornalista, então pode marcar aí também. Nascido no Piauí, ele foi político também, foi ministro da Casa Civil. Então essas duas avenidas, a Afonso Arinos e a Evandro Lins e Silva, elas vão até a praia. Só que eu prometi que eu não vou te levar para a praia, né? Que é onde ficam os condomínios, vivendas da Barra, eu tô fora. Eu vou aqui no sentido contrário, que termina aqui na Avenida das Américas, e o combinado é pegar a Avenida das Américas pro lado direito. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou atravessar a avenida, porque ali do outro lado fica uma micro-rua, que foi a rua que inspirou essa série do Vida de Jornalista. Então é para lá que eu vou agora. Como eu tenho que atravessar as 4 pistas, e como eu já fui atropelado uma vez na Avenida das Américas, quando eu estava andando de bicicleta, eu não vou atravessar gravando, né? Tem que prestar atenção. Então você vai ouvindo aí o outro Rodrigo. Daqui a pouco eu volto. Bom, vamos lá. Essa rua para onde a gente está indo agora não tem nada a ver com jornalismo, mas foi essa rua que inspirou a série, porque eu sempre passo por ela e, como eu já falei no primeiro episódio, aqui nas placas sempre tem uma descriçãozinha da pessoa, né? Então eu passava por ali e eu lia Rua Jerônima Mesquita, tem a data de nascimento e morte, 1880 a 1972, fundadora da Federação pelo Progresso Feminino. Aí eu ficava intrigado, por que na Barra da Tijuca, na Avenida das Américas, tem uma rua que leva o nome de uma feminista? Não tem nada a ver com o bairro hoje, né? Depois eu fui ver que tem até comunista, que também não combina com a Barra, mas eu fui pesquisar quem foi Jerônima Mesquita. Ela dá nome para essa rua desde 1975. Foi um processo que começou em 72, no ano que ela morreu, mas achei aqui no Diário Oficial, ó,
Decreto número 90, de 5 de agosto de 75. Aí é o mesmo texto, né? Reconhece como logradouros públicos do município do Rio de Janeiro, com denominações oficiais aprovadas, as ruas mencionadas. Aí vem as ruas, entre elas a Jerônima Mesquita. Jerônima é com Y, né? Ela nasceu na cidade de Leopoldina, em Minas Gerais, em 1880 e começou a trabalhar como enfermeira, uma enfermeira de guerra, inclusive. Na Primeira Guerra Mundial, ela tinha ido morar na Europa e se alistou como voluntária na Cruz Vermelha da França. Depois ela ajudou a fundar a Cruz Vermelha no Brasil e dava assistência para refugiados. Na Europa, ela conheceu o movimento dos escoteiros e ficou muito ligada ao bandeirantismo. Não aqueles bandeirantes do Brasil colônia, escravizadores de indígenas. Ela era do movimento bandeirante do escotismo, um movimento educativo. E a Jerônima foi uma das pioneiras na luta pelos direitos das mulheres. Como diz a placa, ela fundou em 1922 a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, que foi uma iniciativa da Berta Lutz, a famosa líder feminista. As duas ficaram muito próximas e a Jerônima participou ativamente da luta pelo direito ao voto feminino com o movimento sufragista de 32. É claro que a Jerônima ela vinha de uma família aristocrática muito rica, ela nasceu no fim do século XIX, então a fazenda da família dela tinha escravizados. E aí nos registros tem até essa informação de que a família era conhecida por tratar bem os escravizados. Estou colocando esse tratar bem entre aspas, porque assim, eles tinham aula de música, não tinha castigo, mas né, tratar bem os escravizados é libertar os escravizados, né? E nessa fazenda isso até aconteceu antes da Lei Áurea, mas enfim, tem todas essas camadas aí. Assim, eu estou falando de várias pessoas importantes que dão nomes para as ruas num bairro do Rio de Janeiro, mas na maioria dos casos são pessoas brancas, né? Com uma ou outra exceção que a gente tem visto aqui, mas tem aí esse recorte racial também. Só que a história da Jerônima me levou para uma outra conexão pessoal. Pois é, eu tô aqui na rua Jerônima Mesquita, na verdade só tem um pedacinho dela para fora do condomínio, ela segue para dentro desse condomínio, e na pesquisa eu descobri uma outra coincidência absurda, que a Jerônima Mesquita, ela era neta do Barão de Mesquita, e Barão de Mesquita é a rua na Tijuca, onde eu morei durante muitos anos, e é onde a minha mãe ainda mora. Aí também deu uma curiosidadezinha de saber quem foi o Barão de Mesquita, né? Você que está aí ouvindo, você lembra que no primeiro episódio eu falei que Tijuca e Barra da Tijuca não são o mesmo lugar, e são bairros que ficam longe um do outro. Mas como o nome dessa série é Lugar de Jornalista na Rua, eu pensei, por que não ir pessoalmente até a Tijuca, na casa da minha mãe, na rua Barão de Mesquita, para saber se por acaso ela sabe quem foi o Barão de Mesquita, né? Então vamos lá. Entrei num Uber. Opa, boa tarde, amigo. A gente vai lá pra Tijuca. Saí do Uber. Obrigado, até mais. Cheguei na casa da minha mãe. O cachorro latiu. Cheguei. Fiz uma longa entrevista com a minha mãe, para não dizer o contrário. Mãe, uma pergunta que você certamente sabe a resposta. Quem foi o Barão de Mesquita? Ó, parente meu não foi. Muito obrigado. E pronto, peguei outro Uber para voltar para casa. Valeu, amigo, obrigado. Até mais. Bom, não deu muito certo, minha mãe não ajudou muito, então vamos de pesquisa. O Barão de Mesquita, além de avô da Jerônima Mesquita, era um sujeito rico e poderoso, como praticamente todo barão, todo visconde. Era um fazendeiro, empresário, político do século XIX. Ele tinha um monte de terras ali na região da Tijuca, e quem deu para ele o título de barão foi Dom Pedro II. Inclusive o Barão de Mesquita era filho do Conde de Bonfim, esse mais poderoso ainda, que também dá nome para uma rua muito conhecida na Tijuca. Mas a gente não tá aqui para ficar falando de nobreza, né? Eu tô em busca de personagens mais interessantes e meio subversivos aqui no bairro. Então, além da Jerônima Mesquita, seguindo ali na Avenida das Américas, a gente vai chegar em mais duas ruas com nomes que têm a ver com o pioneirismo feminino. Eu tô andando aqui pro lado direito da Avenida das Américas e aqui é uma barulheira de carro, né? Eu tô até tentando chegar um pouquinho pro lado aqui na calçada, mas não adianta porque tem muito carro passando na avenida, né? Eu tô indo naquele sentido dos dois shoppings a céu aberto que eu citei lá no primeiro episódio, lembra?
foi onde eu trabalhei nas redações de esporte da Globo. E aí um pouco depois desses shoppings tem essas duas ruas, a Avenida Nuta James e a Rua Georgina de Albuquerque. São duas ruas com nomes bem importantes. Só que tá um calor desgraçado aqui na rua, já andei muito hoje inclusive. Então o outro Rodrigo, que tá lá no conforto da minha casa, ele é que vai te contar quem foram essas duas figuras, a Nuta James e a Georgina de Albuquerque. Eu vou comprar um sorvetinho aqui, né? Tem um quiosque ali de sorvete. Vou comprar uma casquinha, né? Já vou andando de volta pra casa, beleza? Eu tô vivendo nesse episódio um embate comigo mesmo, né? Eu daqui de dentro de casa tô me achando folgado porque eu fiquei com preguiça de ficar gravando na rua. Mas eu entendo, eu me entendo. Primeiro porque eu tava com um gravador na mão e um celular na outra. Não é exatamente o jeito mais seguro de andar na rua no Rio de Janeiro. E depois que realmente estava muito quente nesse dia. Então beleza, Nuta James e Georgina de Albuquerque. Nuta James, ou Benevenuta Monteiro James, nasceu em 1885 em Alegrete, no Rio Grande do Sul. O pai dela foi deputado constituinte na primeira Constituição Republicana em 1891. Ela tinha 6 anos. Mas depois ela se tornou uma revolucionária feminista. Pegou em armas, participou de várias conspirações. E aí vem uma ironia, ela ajudou a fundar a UDN, a União Democrática Nacional, um partido conservador de direita, anticomunista, e apoiou o golpe de 64 que instituiu a ditadura. Mas logo depois ela se desiludiu totalmente com o governo militar e abandonou a política. A ironia também é que antes disso, ela já tinha sido acusada pela Igreja Católica de ser comunista, porque ela tinha boas relações com o Luiz Carlos Prestes. Segunda vez que o Prestes aparece aqui nesse episódio e no próximo ele vai aparecer de novo. Essa avenida Nuta James fica logo depois do Downtown, esse shopping onde eu trabalhei, onde era a redação do portal de esportes da Globo. Aí andando mais uma quadrinha ali do outro lado da Avenida das Américas, tem a Rua Georgina de Albuquerque, que era uma pintora de Taubaté, no interior de São Paulo, e foi uma das primeiras mulheres brasileiras a se firmar internacionalmente como artista. Essa rua tem esse nome desde 1966, 4 anos depois da morte dela. É a nomeação mais antiga de todas essas ruas da Barra que eu tô citando aqui na série. Então a Nuta e a Georgina não foram jornalistas, e a Nuta até chegou a apoiar a ditadura, mas foi acusada de comunista, então dá pra dizer que essas duas também entram na categoria de ruas infiltradas no bairro conservador. E vai ter mais, viu? Acho que você vai gostar das histórias do terceiro e último episódio. Ele já tá no ar, inclusive, se você quiser maratonar pra fechar a série, só falta um, mas por hoje tá bom, né? Chega de andar, se bem que hoje eu tive essa dupla personalidade aqui, não fui eu que andei exatamente. Foi o outro Rodrigo, né? E pelo tempo ele já deve estar até chegando, então vamos terminar com esse paradoxo do Rodrigo que vai voltar da rua para encontrar o Rodrigo que está em casa gravando locução. Pronto, cheguei aqui no meu andar, o meu apartamento é o último do corredor, ainda tenho que atravessar o corredor inteiro. Andei muito hoje. Vou tocar a campainha para ver se realmente tem um outro Rodrigo aí dentro gravando locução. A minha campainha é meio esquisita, né? Esse barulho. Mas enfim. Essa gracinha de edição da dupla personalidade acaba aqui, né? Porque não tem como eu me encontrar comigo mesmo. Ia ser ficção demais. Eu não sou ator. Mas no próximo episódio tem mais passeio. Essa foi a segunda parte da série Lugar de Jornalista é na Rua. No próximo episódio, o último, a gente termina o passeio com mais ruas que têm nomes de jornalistas aqui na vizinhança e algumas histórias bem surpreendentes. Inclusive, entrando mais nesse conceito de que lugar de jornalista é na rua mesmo, apurando, sujando o sapato, um suspiro aí nesses tempos de Google, ChatGPT, Wikipédia. A gente vai falar um pouco sobre isso. Para encerrar, você lembra que no primeiro episódio eu falei que a minha rua, apesar de bem pequenininha, tem 2 igrejas evangélicas?
Pois é, a minha dica de hoje da Rádio Guarda-Chuva é um podcast novo, o Discípulos. É do Matheus Marcolino. Ele já apareceu aqui no Vida fazendo umas leituras e ele também faz a produção da Rádio Escafandro. Agora é o voo solo do Matheus e é uma excelente investigação sobre as conexões entre religião e esporte no Brasil. Por que é que tem tanto atleta evangélico? É muito bom. Segue lá o Discípulos e vai ouvir o Matheus, que ele é fera. E espalha o evangelho do Vida de Jornalista por aí. Me conta o que você está achando da série, deixa um comentário no episódio, marca o Vida no Instagram e a gente vai trocando essa ideia. Eu te encontro lá no episódio final, que já está no ar. Valeu!